Vira para o crente que está do seu lado e fala assim: chegou a hora de chamar à existência aquilo que ainda não existe. Amém? Vamos para o texto bíblico, Romanos capítulo 4, verso 18 ao 25, verso 16 ao 25. Livro de Romanos, capítulo 4, versos 16 ao 25. Vamos ler a palavra de Deus, o texto diz assim: Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Diga, eu sou descendente de Abraão. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem, como se existisse. Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, diga assim, mas também para todos nós, a quem Deus creditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus? O capítulo 4 do livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. E qual é a intenção do apóstolo Paulo aqui? Paulo, na verdade, queria ensinar, queria mostrar à comunidade de forma clara e prática que a nossa justificação diante de Deus, ela vem pela fé. Ou seja, eu e você, nós somos justificados diante de Deus pela fé. Não é por obra, não é por feitos, é pela fé. Aqui Paulo ele vai falar sobre a justificação, e ele vai usar o exemplo de Abraão. E nada melhor do que Abraão para a gente falar sobre fé, porque Abraão foi conhecido como o pai da fé. E ele vai demonstrar que a justiça de Deus, ela não vem pela obra, ela não vem pela lei, ela vem pela fé, por obediência e pela fé. Agora, para facilitar o seu entendimento, eu vou usar uma metáfora para você entender o que Paulo estava querendo dizer aqui. Imagina, você tem uma dívida enorme num banco, uma dívida muito grande, uma dívida impossível de pagar, impagável aos olhos do homem, do natural, e de repente chega alguém e diz assim: eu já paguei a sua dívida por você, só confie em mim. Imagina, você tem uma dívida enorme e não consegue pagar, mas alguém pagou essa dívida por você e diz: a partir de agora só confia, porque você vai ser justificado pela fé. Só confia, a sua dívida já está paga. Era literalmente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, porém em outras palavras. O que ele estava tentando explicar aqui aos Romanos no capítulo 4. Ele vai usar Abraão como exemplo para mostrar que Deus não nos aceitou porque a gente faz coisas boas ou porque nós estamos debaixo de regras. Deus nos aceita como filho porque nós confiamos nele, porque nós temos a fé. Nós estamos debaixo da fé de Abraão. Abraão, ele não tinha feito nada de especial. Diga, nada de especial. Não fez nada de especial quando Deus chamou ele para ser pai de muitas nações. Ele não fez absolutamente nada. Ele não fez por merecer ser o pai de nações. Ele não foi escolhido porque ele fez algo diferente. Ele não fez absolutamente nada, mas Deus aprouve escolher Abraão para um propósito muito grande, um propósito intencional da parte de Deus. Então Deus chama ele para ser pai de nação. Agora, ele não apenas creu, ou seja, pela fé, e Deus o considerou justo por isso. Então, quando ele crê, Deus diz: você agora é justificado, porque você creu na minha palavra. E o mesmo acontece conosco. Pela fé que nós temos acesso às promessas de Deus. Ou seja, as promessas de Deus, existe uma única chave de acesso, chamado fé. Não é por obra, não é pela lei, nós temos acesso às promessas de Deus pela fé. Os nossos pecados, ele dá legalidade lá no mundo espiritual. E essa legalidade dá atuação para Satanás e os seus demônios agir sobre as nossas vidas. Essa atuação do mundo espiritual contra as nossas vidas, normalmente significa
portas fechadas para que nós não podemos ou possamos acessar aquilo que Deus tem para nós. Então, pela fé, nós rompemos com toda essa legalidade e acessamos o que Deus tem para nós no mundo espiritual, tá? Pela fé, quando nós aceitamos Jesus, essa dívida que nós temos no mundo espiritual, nós nascemos debaixo de uma dívida. Nós temos uma dívida no mundo espiritual. E Satanás, ele cobra legalidade sobre as nossas vidas por conta dessa dívida, ou seja, do pecado original. Nós nascemos debaixo de pecado. Quando Abraão pecou, automaticamente, ele libera sobre nós uma maldição. A maldição onde nós teríamos que trabalhar com muito esforço se a gente quiser comer. A Bíblia diz, né, que tudo aquilo que for plantado vai ser colhido entre espinhos e abrolhos, ou seja, seria colhido com muita dificuldade. Mas, depois de algum tempo, Abraão, pela fé e pela obediência, ele se descola dessa maldição. E hoje nós temos o poder em Cristo Jesus de nos descolar da maldição do pecado para viver uma vida de santidade com Deus e então ter acesso às coisas de Deus. Então, é pela fé. Quando a gente aceita Jesus, é Jesus dizendo o seguinte, ó, a sua dívida está paga. Satanás não tem mais legalidade de atuação na tua vida. A partir do momento que você levanta a sua mão e aceita Jesus, Jesus, que é o seu irmão mais velho, ele vai dizer o seguinte, se mexer com ele, agora está mexendo comigo. Esse normalmente é o papel do irmão mais velho, né? Quando o mais novo vem da escola reclamando, é porque tem uns meninos lá fazendo bullying, o irmão mais velho vai lá, se mexer com o meu irmão, está mexendo comigo. Então é literalmente o que Jesus faz no mundo espiritual. Satanás, acabou a brincadeira, agora ele é meu, ele foi comprado pelo preço de sangue, eu paguei o preço para tê-lo como meu irmão mais novo. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, cordeiros com Jesus, ou seja, irmãos mais novos de Jesus. Jesus nos comprou por preço de sangue, e pela fé em Jesus, nós somos justificados por Deus, e a partir daí nós temos acesso a uma herança espiritual. Então o diabo, sabendo disso, ele não quer que as pessoas se entreguem para Jesus, porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, ele perde a legalidade de atuação na sua vida, ou seja, ele perde o poder e a autoridade que foi conferido a ele no mundo espiritual por conta do pecado original, por conta dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores e padecemos ali da misericórdia de Deus. Então é pela fé que quando nós aceitamos Jesus, que essa dívida é paga. Ou seja, acabou, agora nós somos de Jesus e nós temos acesso a uma herança. Agora, nós precisamos entender isso, que quando o texto diz que Abraão ele tinha direito a uma promessa, essa promessa é existente até os dias de hoje. Ou seja, todos nós, por meio de Jesus, temos direito a uma promessa. E essa promessa inclui duas coisas. Diga comigo, salvação e reino. O que muita gente não entende, as pessoas acham que Jesus veio para nos trazer salvação. Sim, Jesus veio para nos trazer salvação. Esse foi a primeira parte do ministério de Jesus. Mas Jesus também veio para nos trazer uma nova realidade, a realidade do reino de Deus. Então a promessa de Deus para mim e para a sua vida, repete mais uma vez, salvação e reino. O que é salvação, pastor Vitor? Salvação é acesso à vida eterna. Salvação é o direito que nós temos de, após a nossa morte, ir morar no paraíso com Deus. Salvação é nós termos o direito, é termos a certeza de que Deus vai nos resgatar após a nossa morte, que nós podemos morar ao céu junto com Deus. Agora, reino é diferente de salvação. O reino de Deus, na verdade, é um acesso, uma realidade espiritual que se movimenta aqui no mundo físico, se manifesta no mundo físico. Então todos nós, por meio de Jesus, nós estamos garantindo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, duas coisas, salvação e reino. Salvação é acesso ao céu, é eu ter a certeza que um dia eu vou morar no céu. Então eu tenho a certeza de que quando acabar a terra, eu vou morar no céu ao lado de Deus. E o reino de Deus é uma realidade espiritual que nós temos acesso aqui no mundo físico. O texto começa dizendo assim, olha só gente, que interessante, Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu. Olha aqui interessante, contra a esperança, em esperança ele creu. Ou seja, quando tudo parecia impossível, ele continuou acreditando na promessa de Deus. Vira para o crente do seu lado e fala assim, quando tudo parecer impossível, continua acreditando na promessa de Deus para a sua vida. Isso é a fé. Isso é a fé de Abraão. Quando tudo parece impossível, quando aos olhos do natural já acabou, não tem mais chance, não tem mais oportunidade, a empresa faliu, o casamento não deu bom, na hora que chega no fim, ele continua acreditando. É esse o nível da fé de Abraão que justificou Abraão como pai da fé. É quando ele olha para tudo e ele diz assim, parece impossível, mas eu vou continuar acreditando na promessa que Deus me fez. Então, quando diz, Abraão contra toda a esperança,
Em esperança ele creu. É redundante, ao mesmo tempo parece confuso essa fala, mas o que Paulo está dizendo aqui é literalmente isso. Quando tudo parecia impossível, Abraão continuou crendo na promessa de Deus. A Bíblia diz que Abraão já estava velho, quase 100 anos de idade, avançado de idade. Um homem velho, avançado de idade, casado com uma mulher estéril. E mesmo assim, ele decide se manter firme na promessa de Deus. Um homem velho, eu vou repetir, avançado de idade, casado com uma mulher estéril, significa uma mulher que não pode gerar filhos. Ele carregava uma promessa de ser o pai de uma nação. Mas como pode o pai de uma nação não ter sequer um único filho? Velho. Esse velho aqui não aponta apenas para a idade natural. Esse velho também diz que ele não tinha a potência necessária para gerar um filho. Ele não tinha mais a condição física de gerar um filho. E para piorar, a mulher ainda era estéril. Ou seja, ali estava no ponto certo para Deus fazer um milagre. Porque o milagre ele só acontece quando não existe nenhum por cento mais de possibilidade de atuação humana. Nós, seres humanos, temos uma compreensão do espiritual muito rasa. Nós achamos e ficamos pedindo a Deus por um milagre. Deus faz um milagre, Deus faz um milagre. Deixa eu te ensinar uma coisa. O milagre só acontece quando a possibilidade humana acaba. Quando não tem mais a mínima possibilidade. Quando você já esgotou todas as suas possibilidades. Aí é a hora de você clamar por um milagre. Ou seja, nós só devemos pedir a Deus para fazer um milagre quando já não tem mais a possibilidade, quando o diagnóstico é extremamente negativo e não tem mais o que fazer. Eu já botei todas as minhas forças, Deus, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Agora, se não for com uma intervenção, não vai acontecer. Você entende que agora você é dependente de um milagre. Então olha o que Deus nos mostra. Deus pega um homem velho, avançado de idade, sem potência para gerar um filho, uma mulher estéril, e Deus diz assim, tem uma promessa para a tua vida. Qual é? Você vai ser pai de nação. Chega a dar um negócio na cabeça, né? Ô Deus, mas você está prometendo uns negócios que parece... E Deus, Ele gosta de mexer no que está quieto. Tem hora que está tudo quieto, está tudo em paz. E aí Deus faz os negócios que a gente fala assim, por que o Senhor está fazendo isso, Deus? Gente, essa expressão contra toda a esperança significa que, humanamente falando, não havia mais nenhum motivo para Abraão acreditar. Ou seja, tudo parecia o contrário. Tudo andava na contramão da promessa. A promessa, pai de nação. Mas tudo estava acontecendo ao contrário. Parece que Abraão estava andando na contramão do tempo. Era literalmente aquilo que eu sempre digo aqui, realidade confrontando a promessa, realidade confrontando a fé. Muitas vezes, né, nós temos a fé e aí chega uma pessoa e fala, nossa, você está cheio de fé, mas deixa eu te falar uma coisa, tudo indica que isso não vai acontecer na sua vida. Quando você recebe uma promessa de Deus, né, alguém fala algo para você e você acredita naquilo, mas tudo diz ao contrário, você fala assim, como pode? A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas cada vez que eu falo de Deus na minha casa, meus filhos mais correm de mim. Minha família mais distante vai. Como é que esse negócio vai acontecer um dia? Ou seja, a realidade confronta a promessa o tempo inteiro. E na vida de Abraão não foi diferente. Gente, era literalmente impossível de acreditar, era impossível de acontecer, mas ele creu. Era impossível, mas ele continuou crendo. Aí Gênesis 12, né? Deus vai chamar Abraão e dá a ele uma instrução. Essa instrução vem seguida de uma promessa. Você está cansado de saber. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para a casa do seu pai, e lá eu vou te mostrar uma terra. Farei de você um grande povo, uma grande nação. Vou te abençoar, tornarei o seu nome famoso e você será uma grande bênção. Vamos entender aqui a caminhada da fé, para que a gente possa literalmente viver a fé da maneira correta. Olha só, Gênesis 12 vai marcar o início da caminhada da fé de Abraão, o nosso pai na fé. Ou seja, o nosso modelo de fé chama-se Abraão, ok? O nosso modelo de fé, para quem que nós temos que olhar quando nós ensinamos ou falamos sobre fé? Abraão. Deus, ele tinha um propósito na vida de Abraão. Aí Deus vai e revela a Abraão o propósito. Deus diz, tem um propósito para você. A partir de você eu vou formar uma grande nação. E assim como Abraão, Deus ele tem um propósito na sua vida também, na minha vida, na vida de cada um de nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus tem um propósito na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, todos nós somos chamados para algo maior do que apenas viver por nós mesmos. Muitos de nós achamos que vamos viver uma vida por nós mesmos nessa terra, mas nós somos chamados por algo muito maior. Não tem apenas a ver com aquilo que eu quero para a minha vida. Você nasceu aqui, o seu propósito, ele inclui pessoas, abrange pessoas, envolve pessoas. É muito maior do que só uma vida para você. Você não chegou aqui para viver pelas suas vontades e prazeres, não é só isso.
Existe um propósito intencional da parte de Deus para a tua vida, e é muito maior do que apenas viver uma vida para você mesmo. Aí Abraão, ele estava naquele momento confortável na casa dos seus pais quando ele recebe a promessa. Ele estava tranquilo, vivendo a vida dele, na paz, estava bem, estava tudo quietinho. Aí Deus foi lá, tirou ele da zona de conforto, revelou o propósito, e Abraão decidiu caminhar em obediência. Deus fez um chamado, não deu tantas direções assim: sai da tua casa, do meio da tua parentela, sai da tua zona de conforto, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Amém, Deus, eu faço o que o Senhor está falando. Esse sai da tua terra aqui, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação, na verdade foi a promessa de Deus, e através de Abraão, Deus formaria a nação de Israel. Para onde nós vamos daqui a alguns dias, daqui a alguns meses? Abraão teve um filho chamado... Cadê os crentes lendo a Bíblia? Aleluia. Evolução diária 7h40 todo dia, viu? Diga, Isaac. Alguém falou Ismael. Também teve Ismael, mas esse não foi o filho da promessa. Esse foi o filho gerado ali pela ansiedade. Que inclusive tem briga até hoje entre Ismael e Isaac. Até hoje. Tudo que é gerado na ansiedade depois só dá problema. Aí ele gera Isaac. Isaac gera... Vou montar uma escola de... Jacó, diga Jacó. Jacó, glória a Deus. Você conhece Jacó, né? Amém, glória a Deus. Jacó gerou 12 filhos. Agora me fala o nome dos 12. Fala pelo menos um dos 12 aí, vai. José, esse é fácil, né? Fala outro. Hã? Vixe, a cada um fala um aqui. Diga Judá, Levi, Isacar. Pronto, restante você lê na Bíblia, lá que nem eu lembro todos de cabeça. Ó, a irmã está estudando. Ele gerou 12 tribos de Israel. Israel cresceu no Egito. Olha só que interessante, Êxodo 1:7 diz assim: os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram. Grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Ou seja, Deus torna um povo forte e numeroso, através de um homem e uma mulher. Um homem velho e uma mulher estéril. Deus preenche a nação durante o tempo da escravidão egípcia. Muitos judeus ali, hebreus nascendo, hebreus naquela época, judeus hoje, nascendo. O que acontece aqui, mesmo estando em um momento de escravidão, ambiente de escravidão, o povo cresce, o povo se torna forte. Deus cumpre então a promessa que fez a Abraão, que faria dele uma grande nação. Agora, esse povo forte e numeroso sai do Egito e vai posteriormente se estabelecer na terra prometida. Então nós sabemos que teve toda uma caminhada ali de 40 anos por conta de desobediência, até chegar onde? Diga, terra prometida. Terra prometida também conhecida como Canaã, diga Canaã. Pronto. Porém, essa promessa, ela não pode ser vista apenas aos olhos naturais. Então aqui nós estamos enxergando a caminhada do olho natural, a promessa que Deus fez a um homem. Só que essa promessa de Deus, ela vai muito além do natural, diga, muito além do natural. Essa promessa aqui não era apenas para ser sobre um povo no físico. Essa promessa carrega na sua essência um propósito espiritual, diga, propósito espiritual. Então vamos lá, olha a maneira que a gente tem que enxergar a Bíblia. Nós não podemos olhar para a Bíblia como um livro de histórias antigas. Então a gente vê aqui Deus fazendo uma promessa para um homem, criando todo um movimento e através dele vindo uma grande nação. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. Só que essa promessa, ela carregava um propósito espiritual, uma bagagem espiritual, uma essência espiritual. E é justamente sobre isso que nós estamos enxertados. É sobre a parte espiritual dessa promessa. Essa promessa física não nos alcançou, mas no espírito essa promessa nos alcança. E aí mais diante, por meio da fé de Abraão, viria Jesus, e nele, Jesus, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, chega em Abraão, de Abraão aponta para Jesus, Jesus iria abraçar todas as nações, inclusive os gentios, que somos nós, judeus e gentios, o povo escolhido por Deus na essência, o povo da promessa, que é literalmente os judeus, a descendência de Abraão, e nós os gentios por meio de Jesus, por meio da fé de Abraão. Se eu estou debaixo dessa fé, eu sou incluso nessa promessa. Aí Gênesis 12:3 diz: abençoarei os que te abençoarem, Abraão, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, uma promessa que apontava para Jesus, incluindo por meio da fé,
todos aqueles que nele crescem. Ou seja, quem crê em Jesus tem acesso à promessa. Vira para o crente do lado e fala, você está entendendo isso? Quem crê em Jesus tem acesso à promessa. Onde está escrito isso, pastor? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha acesso à vida eterna. Ou seja, a promessa de Abraão se cumpre em Jesus. Aí o próprio Jesus diz, em João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham salvação e acesso ao reino de Deus. João 10,10, em outras palavras, quer dizer, eu vim para que vocês tenham acesso à promessa de Deus por meio de Abraão, que é a salvação, vida após morte, né? Aquele que crer, mesmo que esteja morto, viverá, a Bíblia diz, e também acesso ao reino de Deus. Então Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, salvação, e vida em abundância, acesso à realidade do céu aqui na terra. É literalmente chamar à existência aquilo que não existe para que nós possamos viver debaixo da promessa de Deus. E tudo que Jesus fala no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, ele vai falar sobre um reino, uma realidade que por meio da fé é liberada um acesso para mim e para a sua vida. Ou seja, por meio dessa realidade, dessa promessa, nós temos acesso às coisas de Deus. Resumindo tudo aqui, Paulo estava usando o exemplo de Abraão para nos ensinar sobre fé, diga fé. Uma fé que nos dá acesso à salvação e ao reino de Deus. Está claro até aqui? A fé pela qual você está enxertada, ela te dá acesso. Repete comigo, salvação e reino. Então você já entendeu aqui, salvação e reino. Ok? A teologia vai levar para os seus campos de estudo, de atuação, e vai dizer assim, né? Tem uma linha teológica que fala, você já tem tudo em Jesus, porque Ele já te deu tudo, não peça nada. Mas nós estudamos e entendemos que a Bíblia nos dá salvação, tudo que eu preciso para viver nessa terra, Jesus já me deu. Agora, existe um destravar de mentalidade que eu preciso te ensinar. Romanos 12:2. Sede transformado pela renovação da sua mente. Se nós não entendermos as chaves de acesso ao reino, a gente acessa a salvação, mas nunca acessa o reino. Acesso à salvação por meio de Jesus. Salvação é presente, diga presente. Eu não preciso fazer nada para a salvação. Na verdade, eu preciso crer em Jesus. Se eu levanto a minha mão para Jesus, automaticamente eu já tenho acesso à salvação. A salvação é minha, é garantida, é vida após morte. Agora, existe um destravar de mentalidade, que é enxergar as coisas espirituais para que as coisas espirituais aconteçam aqui no físico. O que eu tenho ensinado aqui, e muitas pessoas estão botando isso em prática, essa semana, o Guilherme, cadê o Guilherme? Está lá fora, eu chamo, Deus mostra quando os irmãos saem do culto, está vendo? Deus me mostra. O Guilherme mandou uma mensagem, começou numa empresa há 2 anos, no nível lá mais baixo de vendas, e hoje ele acessou o nível executivo premium de vendas. Por quê, gente? Isso é começar a entender o movimento espiritual. É entender que, para que a nossa vida tenha sucesso, nós precisamos entender, viver, chamar a existência o reino de Deus para a terra. A gente quer fazer tudo na força do nosso braço. Na história de Abraão, a gente vê Sara também, em determinado momento, agoniada, ansiosa, fazendo com a força do próprio braço. Gera Ismael, o filho da ansiedade, que até hoje é inimigo do judeu. Até hoje, essas guerras que tem em Israel, se dá por conta dessa bagagem espiritual, essa batalha espiritual, entre o filho da promessa e o filho da ansiedade. Então, a gente tem que começar a olhar para as coisas espirituais de uma outra maneira. Entender que nós somos seres espirituais, que vivemos na terra num corpo físico, mas a nossa essência é espiritual. Eu sempre ensino que o que vai sobrar de nós quando a gente morrer é o nosso espírito. A Bíblia diz que o corpo volta para o pó, se torna pó novamente, vai para a terra. A nossa alma, ela se desfaz, a nossa alma é a nossa inteligência, a nossa psique. Isso vai se desfazer no meio do caminho. Acabou, pum, acabou. Porque eu não vou entrar com a minha psique humana no céu. O nível de entendimento no céu é muito mais profundo. No céu eu não entro com o entendimento de terra, eu entro com o entendimento de espírito. Tudo que vai sobrar de nós é o nosso espírito. E é no nosso espírito que nós carregamos a promessa. É por isso que a vida de muita gente não acontece, não vai para frente, não rompe, não desenvolve. Por quê? Porque você está tentando buscar aonde não está a promessa. Você está buscando em Deus uma promessa na terra. A promessa de Deus está sobre o seu espírito, está sobre a sua essência espiritual.
E é por isso que você precisa ativar o seu espírito para viver as promessas de Deus. É por isso que você precisa ativar o seu para viver o que Deus tem para a sua vida nessa terra. É por isso que muita gente labuta, trabalha, gente boa, viu? Não estou falando de gente preguiçosa, não. Não estou falando de gente que não quer nada com a vida. Gente boa, acorda cedo, trabalha, tenta desenvolver, a coisa não anda, porque ainda não entendeu que você carrega na essência do seu espírito. Não é na sua carne, mas você luta com tanta força. Muitas vezes, eu estou ensinando e as pessoas, aí some uma pessoa da igreja, aí eu peço para o pastor Fernando chamar, alguém chamar, pastor Severo, pastor Carlos, pastor, é que o negócio está meio ruim, eu estou tendo que trabalhar no domingo, eu estou tendo que fazer um trabalho extra, eu estou tendo que não sei o que, eu falo, não está entendendo nada, meu filho. Vai rodar, sabe o tempo de deserto? Enquanto você não entender que é na sua essência espiritual que está conectada às bênçãos do Senhor, enquanto você não aprender a viver o que Jesus nos ensina em Mateus 6,33, priorize, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Enquanto você não entender isso, nada vai ser acrescentado. Enquanto você não entender que a bênção de Deus na tua vida está no teu espírito, você não vai conseguir viver as bênçãos do Senhor. Está claro até aqui, em nome de Jesus? Então, resumindo tudo, Paulo está usando o exemplo de Abraão para nos ensinar sobre fé. Por isso que eu dei essa volta aqui. Uma fé que nos dá acesso à salvação e ao reino de Deus. A fé me dá acesso à salvação e ao reino de Deus. Então, Gênesis 12 vai marcar o início da caminhada da fé. Só que Deus vai aparecer mais uma vez a Abraão. Em Gênesis capítulo, diga 15. Preguei 2 domingos atrás. Gênesis 15 representa o meio do caminho, digo meio do caminho. E esse meio do caminho, como eu já ensinei, é um lugar marcado por incertezas, por dúvidas, por medos. Mas mesmo tomado por incerteza, Abraão, dúvida e medo, ele não perdeu a sua fé. Porque Paulo está dizendo mais adiante em Romanos, mesmo o meio do caminho marcado por dúvida, por incerteza, por dificuldade, Abraão não perde a sua fé. Aí no meio do caminho Deus visita Abraão, renova suas forças e reafirma a promessa. Por que Deus faz isso, gente? Por que Deus aparece para renovar as forças e reafirmar a promessa? Para que nós possamos continuar crendo. E nesse meio do caminho Deus diz o seguinte: Abraão, não tenha medo, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. Esse não tenha medo é Deus dando uma ordem, Deus dizendo o seguinte, não tenha medo, não é para andar com medo das coisas. Isso aqui é fé, viu, gente? Eu percebo a nossa igreja, e eu preciso falar sobre fé mais, porque fé é algo que sempre me moveu. A minha vida só aconteceu porque eu fui pela fé, não pela força do meu braço, mas fui pela fé. Aí no começo de tudo eu percebi as pessoas mais tomadas de fé, mas agora a fé está muito rasa de muita gente aqui dentro. Estou falando de quem está lá fora não, viu? A conversa é com quem está aqui dentro. A fé está muito rasa, anda com medo de tudo. Mas será? Mas não sei o quê. Se você não aprender a movimentar a tua fé, você não experimenta o milagre. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você não aprender a mover a tua fé, você não vai experimentar o milagre. Você vai pedir, mas não vai experimentar. Vai clamar, mas não vai experimentar. Você tem que aprender a mover a sua fé em nome de Jesus. Então quando Deus diz para ele, não tenha medo, Deus está dando uma ordem. Ei, é para ir para frente, vamos, está com medo do quê? Eu estou contigo, meu filho. E aí Deus continua fazendo uma afirmação. Deus estava dizendo para ele, eu sou o seu escudo, ou seja, eu estou no controle. Está com medo do quê? Eu estou com você, vai, eu estou no controle. E por fim ainda Deus aumenta e diz assim, grande será a sua recompensa. Está dizendo, se você continuar firme, não tiver medo, entender que eu estou no controle, grande vai ser a sua recompensa. Grande é que eu tenho preparado para você lá na frente, mas você não pode ter medo e entender que eu estou no controle. Fala para o crente do seu lado, não tenha medo, Deus está no controle. Se você está andando em obediência, se está vivendo uma vida de santidade, não tenha medo, Deus está no controle. Aí a gente enxerga uma ordem, uma afirmação e uma profecia. Mas mesmo diante de tudo isso, Abraão estava cheio de dúvida, revelando a sua fraqueza no meio do caminho, o que é natural também, tá bom? Vamos ser sinceros. Todos nós, no meio do caminho, nós nos sentimos fracos, sim ou não? Eu me sinto, você se sente, Abraão se sentiu, quem somos nós para não nos sentir? No meio do caminho, a gente fala assim, Deus, será que vai mesmo? Estou assustado aí, Deus, me ajuda. No meio do caminho, você pode até se sentir fraco.
No meio do caminho você pode até ser tomado por dúvida, mas o que não pode é faltar fé. Fala para o crente do seu lado, no meio do caminho, você pode se sentir fraco, pode ter dúvida, mas não pode faltar fé. Não pode faltar fé. Não pode faltar fé. Isso, aleluia, agora melhorou. Aí o intuito dessa visita de Abraão em Gênesis 15 aqui foi para renovar a força e reafirmar a promessa. Era literalmente Deus curando a canseira do meio do caminho. Sabe quando Deus vê o povo dele cansado e fala assim, eu vou lá dar uma injeção de ânimo, eu vou dar uma injeção na veia para ver se vai. Aí Deus aparece no meio do caminho e fala assim, filho, vamos. Deus usa o profeta, usa o pastor Vitor na palavra, usa quem ele quer para falar, vamos meu filho, continua, está tão bom, vamos, não para não, não desanima não. Deus ele não quer deixar faltar a fé, porque a fé é o combustível necessário para você viver a promessa. Fala para a pessoa que está do seu lado, a fé é o combustível para você viver a promessa. Aqui Deus vai liberar literalmente a expressão de Paulo em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la. Ele está dizendo assim, meu filho, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mas Deus, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito que eu falei. Mas Deus, eu tenho lá o meu servo. Calma, não vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito que eu falei que ia ser. Se Deus falou, vai acontecer em nome de Jesus. Aí aqui, renovado, a história continua. Aí no capítulo 16 vem a Sara, desacreditada. Aí ela pega, manda Agar se deitar com Abraão para ter um filho com ela. Aí tem um filho. Aí dá uma confusão toda dentro de casa, aí a casa que estava debaixo da fé, aí já começa a ser tomada por desprezo, por briga, por confusão, por discussão. Aí Deus vem no capítulo 17 e arruma a bagunça. Deus é misericordioso, né, gente? Ele vem, dá uma injeção de ânimo, né? Reafirma a promessa, aí os irmãos vai e faz as cacas tudo de novo. Aí Deus vem de novo, arruma a casa, limpa a casa, coloca a casa em ordem. Aí no capítulo 18 muda tudo. Eu estou te contando toda essa história, daqui a pouco você vai entender. Capítulo 15, a gente vê um Abraão cheio de dúvida, a gente vê meio do caminho, mas ele permanecendo firme na onde? Na fé, diga, na fé. Só que ele está firme na fé na expectativa do eu quero, do eu preciso, do eu necessito. Ele está cheio de fé, mas a fé dele ainda aponta para a humanidade dele. É uma fé que ainda está ali baseada na vontade da carne dele. Eu quero Deus, eu necessito Deus, eu preciso Deus. Enquanto Abraão não estava no ponto certo para receber o milagre, para viver a promessa, Deus teve que dar algumas voltinhas com ele. Deus teve que andar um pouquinho mais para ensinar ele a chegar no ponto. Então a gente está falando de 12 a 15, 10 anos, de 15 a 18 mais 14, 24 anos. Abraão, um homem cheio de fé, mas uma fé ainda tomada pelos seus desejos e vontades carnais. Aí no capítulo 18 muda tudo. Agora Abraão estava no ponto certo para viver a promessa. No capítulo 18, o cenário mudou. Agora ele está quebrantado na presença do Senhor. Agora ele só está preocupado em honrar e servir ao Senhor. Agora a Bíblia diz que aparecem seres, homens, anjos, e ele vai se prostrar aos pés daqueles anjos, e ele vai oferecer o melhor do que ele tem. Agora a preocupação dele é em honrar e servir ao Senhor. O que isso nos ensina? Que chega uma hora na vida que a gente aprende que o que tem valor não é o que Deus pode fazer por nós, e sim a presença dele. Ou seja, chega uma hora que a gente aprende que não é o que Deus pode nos dar, e sim quem ele é na sua essência. Ou seja, por meio da fé, nós acreditamos e servimos e honramos e nos quebrantamos na presença de Deus. Aí, Deus vai e libera a promessa para Abraão, que agora está no ponto certo para ver a promessa. Capítulo 15, firme na fé, mas tomado pela ansiedade, pela dúvida, questionando e esperando a promessa. Você percebe que mesmo um homem cheio de fé, muitas vezes pode ser tomado pela ansiedade, pela dúvida, pelo medo, né, pelo eu quero, pelas suas vontades, cheio de fé. Ele tinha fé que Deus ia fazer um milagre. Mas a fé dele ainda estava pautada nas coisas do natural. Aí a gente vai ver Abraão do 18. Agora, no 18, é um homem transformado que aprendeu que o mais importante do que viver a promessa é estar na presença de Deus. Agora ele entende que ter uma vida de santidade, uma vida com Deus, uma vida de comunhão, uma vida ali com o Senhor no dia a dia, é mais importante do que viver uma bênção ou uma promessa. Ele entende agora o relacionamento que Deus quer com o seu povo.
Agora ele começa a entender a estrutura de relacionamento entre Deus e o seu povo. O que Deus tentou mostrar na Bíblia o tempo inteiro. Tudo que Deus quer é um relacionamento de intimidade com o teu povo. A Bíblia diz, né, muitos me honram com os seus, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, tem muita gente honrando a Deus da boca para fora, mas o coração está distante, anos-luz de Deus. É uma honra esperando algo em troca. Deus, eu te glorifico, esperando que Deus faça alguma coisa. Deus, eu te louvo, esperando que Deus faça alguma coisa. E a estrutura do relacionamento com Deus nunca foi baseada no eu quero, e sim no honrar e servir. Aí Deus está nos ensinando que essa estrutura com Deus é uma estrutura de honra e de serviço. Não é com aquilo que eu quero. É Deus literalmente trazendo o povo de volta à essência. Eu sou o seu Criador e eu quero a sua melhor adoração. Esse é o seu maior propósito na terra, adorar a Deus. Pronto, gente, cheguei onde eu queria. Fiz toda essa introdução aqui em nome de Jesus, porque vai começar agora a pregação, amém ou não amém? Eu te falei tudo isso para você entender que, por meio de Abraão, ou por Abraão e por meio de Jesus, eu e você, nós estamos debaixo da mesma promessa de Abraão. Ou seja, nós estamos debaixo de uma promessa de bênção espiritual. Essa bênção espiritual é uma porta de acesso a uma realidade cuja a chave de abertura é a sua fé. Existe uma bênção espiritual separada para mim e para você. Uma nova realidade, um acesso, uma nova dimensão, que apenas uma chave pode abrir essa porta. É uma chave chamada, para 3 que falaram fé vão receber, amém ou não amém? Prega comigo, crente, em nome de Jesus, diga fé. Agora, deixa eu te explicar. A fé, ela só é fé quando os filhos da fé seguem os passos do pai da fé. Eu sou filho da fé, e você? Quem é o pai da fé? Diga, Abraão. Nós somos descendentes, filhos da fé de Abraão. Ou seja, quando nós ganhamos uma pessoa para Jesus e cuidamos dessa pessoa, mais adiante nós falamos assim, fulano de tal é meu filho na fé. Entendeu? Quando eu ganho uma pessoa para Jesus e cuido dessa pessoa, e o tempo vai passando, e essa pessoa começa a dar fruto, eu falo, olha lá, está dando fruto, é filho na fé, o fulano é meu filho na fé, o Beltrano é meu filho na fé. Ou seja, foi por meio da minha fé que ele acessou a fé. Eu acessei por meio da fé de alguém, ou seja, nós estamos vindo nessa jornada desde o tempo de Abraão. Então nós somos filhos de Abraão na fé. E o filho, ele segue o passo do pai. Então, olha só, gente. A fé só é fé quando os filhos seguem os passos do pai. Ou seja, o que eu quero te dizer? Que a fé exige movimento. Fala para o crente do seu lado. Fé exige movimento. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, você não agrada o coração de Deus quando você é uma pessoa incrédula. Uma pessoa que não acredita, que não crê, que não tem fé. Porque quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou te ensinar. Sem fé, nós não podemos experimentar a presença de Deus, nem acessar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Se você não tiver uma fé que gere um movimento, ou seja, se você não aprender a movimentar a tua fé, você não vai experimentar nada de Deus. Agora, esse movimento da fé não é papel de Deus fazer por você. O movimento da fé é a tua parte. Deus, ele libera os milagres, Deus, ele faz o milagre, mas o movimento da fé é uma ação que você deve fazer. Quem tem que movimentar a sua fé é você. Não adianta ficar, Deus, faz alguma coisa, eu tenho fé que o Senhor vai fazer. Deus está mandando eu te dizer em nome de Jesus. Você ora. Mas a Bíblia diz que nós precisamos praticar a nossa fé. O que é praticar a nossa fé, gente? A gente aprender a colocar o pé para Deus e colocando o caminho. Mas eu não estou enxergando, mas se fosse para enxergar seria fácil, né? Aí Deus bota o caminho, vai botando pelo menos 1 metro de caminho, aí eu boto o pé, né? É Deus dizendo, se você não colocar o pé, Ele não vai fazer o chão, Ele não vai colocar o caminho. Se você não tiver coragem. Mas a promessa Ele me deu, então, mas e a fé? Ele já fez a promessa, agora Ele está dizendo que você tem que movimentar a sua fé, ter fé o suficiente para movimentar a sua própria vida. E eu repito, eu percebo, eu confesso que eu percebo muita gente da nossa igreja, tomada por uma fé muito rasa, aquela fé de vir na igreja no domingo, mas não acredita que pode mudar, mas não acredita que Deus pode fazer alguma coisa.
Pastor, eu quero tanto ir nessa viagem com você. Nossa, meu sonho. Não vai, crente. Desculpa eu ser bem sincero com você. Enquanto você não tiver a coragem para movimentar a sua fé, você não vai fazer. Vai ficar aí olhando e vendo os outros irem todos os anos. Aí você vai ficar frustrado, vai ficar irritado. Também não vou mais. Já que eu não vou mais. Não vai, é problema seu. Uai. Esse sou eu, viu, gente? Não vai. Se você não movimentar a sua fé, você vai ficar olhando os outros movimentar, crescer, desenvolver, e você vai ficar aí só olhando. Você entendeu que você precisa aprender a movimentar a sua fé? Todas as experiências com Deus que eu vivi, foi eu que gerei movimento de fé. Deus dá a palavra, Deus me deu a palavra, é certeza, é convicção. Eu sei que eu posso botar o caminho porque Ele vai me honrar. Mas a tua preocupação é tão natural, tu está tão preso na carne, no natural, que você não consegue experimentar nada espiritual. Quer experimentar no espírito, mas não tem coragem de movimentar a tua própria fé. Não vai experimentar. Deus, eu quero viver, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas não tem coragem. Não tem coragem de dar o passo. Como você quer viver um milagre se você mesmo não tem coragem de movimentar a sua própria fé, de dar o primeiro passo na tua vida? Eu citei um exemplo aqui da viagem, que é o nosso contexto desse momento. Mas tem tanta coisa que Deus já liberou para você, que você não viveu até hoje, porque está faltando coragem para você colocar o pé. Deus fala e você não consegue movimentar a sua própria fé. Você está esperando Deus pegar no seu pezinho e dar o próximo passo. Ele não vai fazer isso, porque quem coloca o pé é você. O papel de Deus é colocar o chão, é você que coloca o pé. É você que tem que acreditar. Como é que vai ser? Se Deus prometeu, vai acontecer. Deus não diz aqui em Filipenses que Ele não para a obra pela metade. Se Ele prometeu, Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou. Agora, você começa e para no meio do caminho, desiste de tudo, procrastina de tudo. Deus está falando, vou te formar. Começa a faculdade, 6 meses, enfrenta a primeira dificuldade e para. Incrédulo. A minha primeira faculdade, irmãos, eu já contei isso aqui, repito para quem está chegando hoje. Foi uma luta para terminar. Deus falou, pode ir, que vai se formar. Eu achei que Deus ia mandar um anjo do céu com cheque, né? Naquela época usava cheque. Não. Era eu ali sentado na fila dos desesperados a cada 6 meses, com 6 cheques na mão, olhando para aquele cheque. Tem que dar os cheques agora para poder quitar o semestre anterior, para poder estudar o próximo, para ficar devendo o próximo, para quitar no próximo. Muitas vezes no meio do caminho dava um desespero. Eu ligava e falava para a Vanessa, eu vou desistir disso, cara, que vergonha. Todo semestre eu ensaiava, dava aquela ensaiada naquela murmurada, aí eu já ouvia a voz do Espírito Santo, para. Aí eu, tá bom, já entendi. É difícil. A gente ali, pela fé, não, vou pagar esses 6 meses aqui, vou continuar. Aí, pela fé, essa foi a mais difícil. As outras foi assim, ó. Mas se a gente não tiver a coragem, se a gente não tiver o entendimento de que quem movimenta a minha fé sou eu que preciso dar o passo de fé para que as coisas aconteçam na minha vida, vai ficar orando a vida inteira. Viu? Para você, tem que orar, viu, crente? Crente tem que orar mesmo. Mas não adianta só orar e não colocar o pé. Não adianta orar a vida inteira e não se movimentar. A gente fica orando a vida inteira por alguma coisa, mas nunca se movimenta e nunca vai experimentar. A gente era uma. E eu tenho percebido a fé de muita gente, e foi por isso que o Espírito Santo mudou a mensagem, porque a mensagem era uma. Eu falei para o pastor Severo ontem de manhã, e aí Deus mudou tudo ontem à tarde. Está vivendo uma fé muito rasa. Não está acessando as promessas de Deus, está muito raso na fé. Vira para o crente do outro lado e provoca, está muito rasinho na fé, viu? Aí provoca ele e fala assim, as coisas não acontecem porque sua fé é rasa. Amém ou não amém? Gente, eu sempre fui um homem de muita fé. Desde que eu aceitei Jesus, essa ministração me fez lembrar de uma época, assim, mesmo no meio do caminho, dúvida, incerteza batendo na porta, eu sempre decidi manter a minha fé. Uma vez bem jovem ainda, eu trabalhava numa transportadora, era emissor de notas fiscais. E tinha um rapaz lá que ele era da Congregação Cristã do Brasil. E um dia ele virou para mim e falou assim, Vitor, eu admiro muito você. Eu falei, por quê? Porque você é um cara de muita fé. E eu sempre fui assim, sabe, olhar pela fé, acreditar, sonhar, né? E ele falou assim para mim, eu preciso andar ao seu lado, porque eu preciso viver essa fé, eu não tenho esse nível de fé, eu preciso caminhar ao seu lado.
Eu preciso, sabe, andar com gente de fé. E é assim, viu, gente? É assim. Ah, não, deixa eu fazer um negócio. Por falar em fé, eu preciso fazer um negócio. Dona Carmen, vem cá, Dona Carmen. Vem aqui, Dona Carmen. É assim que Deus faz. Eu não conheço uma pessoa que tem uma fé maior do que essa mulher aqui na igreja. Né, Dona Carmen? Dá um abraço aqui, Dona Carmen, em nome de Jesus. Ô Ramon, vem aqui, Ramon. Cadê o Ramon? Vem dar um abraço na Dona Carmen aqui, Ramon. Ramon já te deu um abraço, Dona Carmen? Ainda não? Então vem dar um abraço nela. Pronto. Amém? O resto é mistério de Jeová. A igreja não precisa saber, não. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Deus sabe de todas as coisas. Esse foi um encontro marcado por Deus. Esse abraço foi marcado por Deus. Dona Carmen, ela foi acometida por um câncer imparável. Ela foi imparável. Que câncer imparável? Ela foi imparável. A gente preocupado com ela, perguntando se ela queria dar um tempo da intercessão para cuidar da saúde dela. Ela falou, pastor, o senhor está me tirando da intercessão? Eu falei, não, eu só quero saber. Ela falou, pastor, é ruim que esse câncerzinho vai me parar. Arrebentou, passou por cima, em nome de Jesus. Essa mulher é cheia de fé. Está passando por uma situação difícil em casa. Fé. É isso aí, é a fé, gente, que nos aproxima de Deus, é a fé que gera movimento, é a fé que nos faz experimentar coisas que nós nunca poderíamos experimentar na nossa vida. Essa igreja, ela só está aqui, aberta e funcionando e tudo certo, porque eu tive fé. Porque quando Deus me deu uma palavra, eu acreditei naquela palavra, com todas as minhas forças, e coloquei tudo que eu tinha e não tive medo de caminhar pela fé. Eu quero te encorajar no dia de hoje, em nome de Jesus. Não deixe o espírito do medo tomar a tua casa, a tua família, a tua vida, não. É tempo de andar pela fé. É tempo de movimentar a tua fé. Não se acostume. Não viva uma vida, sabe, sem viver as promessas do Senhor, porque a sua fé está rasa e você está esperando com que alguma coisa aconteça. Põe a sua fé em movimento, em nome de Jesus. Alguns dias atrás eu recebi a mensagem de um jovem aqui, o Gêmeos, que estava aqui na tela, aqui dando o recado. É Gêmeos, gente, não foi a gente que duplicou não, viu? O Luca, gente, o Luca é um menino muito bom aqui na igreja, é um piloto de avião, gente, com 20 e poucos anos, um currículo invejável. Uma vez eu mandei o currículo dele para um amigo meu também, que é piloto de avião, e o rapaz falou, quantos anos esse rapaz tem? Eu falei, 20, ele falou, não pode, o currículo dele é muito extenso. Aí as coisas não estavam acontecendo na vida do Luca, e ele me mandou uma mensagem, né, bem triste, assim, num tom de fala bem desanimado, assim, né, pedindo oração. Ele falou assim, pastor, me ajuda em oração. Meu seguro-desemprego está acabando, eu estou me sentindo meio que colocado de lado, as coisas não estão acontecendo, eu fiz vários testes, mas nada acontece, nada vai para frente, pastor, eu estou desanimado, eu preciso de uma palavra, ora por mim, me dá uma palavra, eu estou desanimado. Aí, eu respondi assim para o Luca, Luca, guarde seu coração, meu filho, eu já vivi algumas experiências como a sua, e existem duas opções para a gente encarar um tempo de dificuldade, ou a gente se afunda na tristeza, no desânimo, nas incertezas, no medo, na dúvida, a gente se afunda e cai numa depressão e fica mal, preso dentro de um quarto, chorando, triste, reclamando da vida, até chegar no estágio da murmuração, ou a gente vai se movimentar. Duas escolhas, ou você se afundar na tristeza, ou você se movimentar. Aí eu falei assim para ele, guarda seu coração e se movimenta. Eu não sei se você está em casa, está sem fazer nada, mas minha mãe me ensinava uma frase popular que dizia, mente vazia, oficina do diabo. E aí, meu filho, você faz alguma coisa, vai para uma praça caminhar, vai correr, vai fazer qualquer coisa, gera um movimento, se conecta com Deus, ora, faz alguma coisa, porque na hora que a gente está caminhando, eu curei uma depressão caminhando, correndo. Eu passei por uma fase muito difícil na minha vida e eu tive depressão, experimentei a depressão, que muita gente chama de frescura, não é frescura não, é sério. E aí, eu curei essa depressão me conectando com Deus e comigo mesmo na corrida. Foi quando eu comecei a experimentar atividade física. Eu saía para caminhar, para correr e passava ali 30, 40, 50 minutos, 1 hora, às vezes 1h30, correndo, caminhando e me conectando comigo mesmo, me conectando com Deus. Quando eu menos esperei, eu curei uma depressão.
com atividade física. Então eu sei que quando a gente ficar parado, a gente vai se envolver na tristeza. As coisas não estão dando certo, se não está dando certo, é aí que você tem que se movimentar mais. A hora que você vê que a vida não fica numa cama, num quarto, numa televisão, num celular. Percebeu que não está dando certo? Sai, vai dar uma caminhada, vai falar com Deus, sabe, faz o que Lamentações diz, traz à sua memória aquilo que te dá esperança, começa a falar com o Senhor, fala Senhor, sabe, começa a olhar para tudo que Deus já fez na tua vida, vai se conectando com Deus, mas gera um movimento. Chegou uma época na nossa igreja, eu já volto para a história do Luca. Nós começamos a igreja, eu sempre fui muito ansioso, eu sempre gostei das coisas acontecer rápido, e Deus falou, vai ser rápido, não sei o que e tal, só que chegou uma hora que não acontecia. Aí a minha agenda de atendimento aqui, era toda terça-feira, eu atendia 5, 6 pessoas, aí um dia eu chamei a Amanda, falei, Amanda, marca atendimento para terça, pode marcar 10, para quinta marca mais 10, pastor, o senhor tem certeza, é muita coisa, o Espírito Santo falou comigo, vai se movimentar, porque eu me vi em cima de um sofá, aí na hora que eu me vi sentado num sofá, olhando para mim, a tristeza entrando no coração, e vinha na minha cabeça os números, as dívidas, os valores, o aluguel, as despesas, e o Espírito Santo falou, vai se movimentar, fica parado não, porque se eu ficasse parado ali, eu sei que já ia começar a entrar um monte de preocupação e enlouquecer. Aí eu comecei a movimentar, atender gente, atende um, atende outro, atende outro, atende outro, o dia passa, o outro vem e vai de novo, as coisas começam a acontecer, você nem percebeu, aconteceu. Você está entendendo que é importante a gente aprender a gerar um movimento? O que você não pode é ficar parado. O que você não pode é ficar ali, prostrado, jogado num sofá, numa cama, chorando. Isso não pode. Se movimenta, faz alguma coisa. Vai fazer um bolo, vai limpar a casa, vai fazer alguma coisa, vai ajudar alguém, vem para a igreja ajudar a fazer alguma coisa. Faz alguma coisa em nome de Jesus. Aí eu falei, meu filho, guarda o seu coração. Vai fazer alguma coisa, se conecta com Deus. E aí eu falei o que Deus colocou no meu coração. Deus está gerando fé em você e te levando ao ambiente da dependência. Ou seja, onde é o ambiente da dependência? É onde os nossos esforços, nosso talento, a nossa sabedoria, a nossa inteligência não vale de nada. Eu não sei se Deus já te levou para esse ambiente. Se não levou, boa notícia que um dia Ele vai te levar. E que bom, né? Que bom. Para que soberba, orgulho, arrogância, prepotência caiam fora da nossa vida em nome de Jesus. Então, tem hora que a gente olha e a gente fala assim, para que serve tanta habilidade? Para que serve tanto conhecimento? Para que serve tanto currículo? Para que serve tanto diploma na parede? Sem Deus, meu filho, serve para nada. Suas habilidades sem Deus não servem para absolutamente nada. Uma hora você vai experimentar isso. Você pode se achar o top, o bonzão, a boa zona. Mas uma hora você vai ver que sem Deus, essas habilidades, tudo que você tem não serve para absolutamente nada. Aí, ok, isso foi no dia 13 de fevereiro. Aí o Luca, eu sei que é um menino bem obediente aos pais, à instrução dos seus pastores, se manteve firme mesmo desanimado, acreditou, se movimentou na sexta-feira, dia 7 de março, ele me mandou essa mensagem e falou, pastor, fica à vontade para compartilhar. Eu vou ler a mensagem na íntegra. Olá, pastor, espero que o senhor esteja bem. Vim aqui para contar o meu testemunho. Como sabemos que gerar dói, mas é necessário para o nosso crescimento, sabendo que Deus sempre soube, sabe e saberá de todas as coisas, como o Senhor sabe, venho de longos 2 anos plantando aquilo que foi meu sonho. Para ser específico, desde 2019, quando iniciei minha carreira na aviação, em outubro do ano passado, a primeira ministração do Lucas Gomes na igreja, recebi uma palavra de que Deus estava me livrando de algo. Sendo que eu não estava morando em São Paulo e sim voando no Paraná. É claro que ficamos assustados, mas confiamos naquilo que foi profetizado. E então, na semana seguinte, fui desligado do meu emprego e entendi que foi um alerta da parte de Deus. Desde então estou desempregado, me mantendo com seguro-desemprego, mas confesso que também estou apreensivo, pois as carteiras que tenho que revalidar todo ano estavam vencendo, e por esse motivo seria um gasto a mais que eu teria que investir sem ter. Continuei exercendo meu papel como cristão, sendo um ofertante, um dizimista, fiel na casa de Deus, pois Ele era fiel para cumprir o que Ele tinha colocado em meu coração desde muito novo. Como eu já compartilhei diversas vezes com o Senhor e com a pastora, eu estava num processo seletivo desde outubro de 2023, que não estava indo para frente por nada. Mas, como somos treinados na EVO para entender o ambiente espiritual, eu não tinha dúvida de que uma guerra estava sendo travada ali. Há 2 semanas recebi uma palavra e uma confirmação de oração que havia feito mediante uma irmã da igreja, revelando a mim que tudo que eu estava pedindo, e não havia motivos para eu me preocupar, pois a porta que eu tanto pedia já estava aberta. E como Deus é um Deus de detalhes, e sempre nos dá muito mais do que pedimos ou imaginamos, hoje eu posso falar com orgulho que faço parte do time de pilotos, eita Jesus,
da maior empresa aérea do Brasil. E uma das maiores da América Latina. Recebi a carta proposta da empresa hoje na parte da manhã. Vou iniciar meu treinamento na semana que vem. Louvo ao Senhor pela sua vida e por esse tempo ter me colocado em suas orações. Deus segue sendo bom o tempo todo e realmente quando nós vemos a solução, no meu ponto de vista, o cenário perfeito para Deus mostrar que Ele está no controle de tudo e de todos. Você entende o que é uma fé em movimento? O que é se movimentar na fé? É continuar acreditando? É literalmente o que Abraão viveu. Ele estava triste, já desanimado, preocupado com a circunstância do meio do caminho, mas continuou vivendo uma vida cristã, um homem de Deus, um jovem de Deus, ofertando, dizimando, frequentando, servindo, fazendo as coisas acontecer, mesmo triste. Não adianta a gente também criar uma máscara, uma maquiagem. Está triste, mas está colocando um sorrisão. Você vai colocar um sorriso porque Deus é a sua fortaleza. Mas para Deus, Senhor, o Senhor sabe quanto meu coração está triste, mas eu continuo fazendo a tua obra. O Senhor sabe quanto está difícil, mas eu não vou parar no meio do caminho. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Sabe o que eu tenho para te dizer? Você não vai experimentar milagre se você não movimentar a sua fé. Não adianta querer experimentar milagre, viver milagre, fazer coisas extraordinárias se você não movimentar a sua fé. Se você não movimentar a sua fé, você vai continuar vivendo essa vidinha aí, cachorro correndo atrás do rabo, vai continuar vivendo a sua vida de deserto, coisa que nunca acontece, porque você tem que entender. Os filhos de Deus precisam acessar um novo nível de fé. É sair desse rasinho que você está enfiado a vida inteira, não consegue acreditar, não consegue botar a cara para fazer alguma coisa. Quer viver o extraordinário, mas não tem fé, não consegue movimentar essa fé. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a fé exige movimento. Tu está entendendo isso em nome de Jesus? A fé exige movimento. Nós, descendentes de Abraão, recebemos pela fé a promessa. Pela fé, eu e você estamos debaixo de uma. E quando nós recebemos a promessa, nós ganhamos 3 coisas. Primeiro, anota aí, um alvo. Quando você tem uma promessa de Deus, automaticamente você tem um alvo, você sabe para onde ir. Quando você tem um alvo, preste atenção, você não anda mais perdido. Quem tem alvo não anda perambulando de um canto para outro. Só fica aí pulando para lá e para cá quem nunca teve um alvo na vida, quem nunca recebeu uma promessa. Se você tem promessa, você tem um alvo, nada te desvia do seu alvo. Eu tenho alvo, eu sei para onde eu estou indo. Tem dificuldade, dá vontade de parar, dá vontade de desistir, dá vontade de jogar tudo para o alto. O pastor Vitor está falando aqui. Meu sentimento, dá vontade de sumir, desaparecer. Se pudesse, sumir um pouquinho assim, depois voltar. Mas eu tenho um alvo e eu vou até o fim. Porque quem tem um alvo, quem tem uma promessa tem um alvo. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se eu tenho uma promessa, quer dizer que eu tenho um alvo. Eu sei para onde eu estou indo. Quem tem promessa, tem fé na esperança. Ou seja, é no dia difícil que você lembra da promessa. E quando você lembra da promessa, isso renova as suas forças. No dia difícil, ao invés de você se enfiar na lama da tristeza, você lembra da promessa que Deus fez para você, para sua casa, para sua família. Aí você vai lá na Bíblia, Lamentações, Jeremias capítulo 3, lembra daquilo que te dá esperança. No dia difícil, lembra da promessa. Amém ou não amém? Amém. Quando eu estou inserido na promessa, eu ganho um alvo. Quando eu estou inserido na promessa, eu olho para aquilo que me dá esperança. E por fim, eu preciso aprender a chamar a promessa a existência. Cheguei onde eu queria. Não adianta você ter uma promessa e não saber chamar ela a existência. É você que vai trazer essa promessa, fazer essa promessa se tornar uma realidade. A promessa de Abraão, de Deus para Abraão, Abraão chamou a existência quando ele prostrado adorou a Deus. Quando ele serviu, ao invés de ficar pedindo, ao invés de ficar no natural ali, preocupado, com o que eu quero, com o que... Ele aprendeu a chamar a existência. Você precisa aprender a chamar a existência a promessa de Deus para a sua vida. Você precisa aprender a materializar a promessa de Deus na sua vida. A promessa existe, ela é sua, é para você, mas não vai usufruir da promessa enquanto você não aprender a materializar a promessa, a chamar a existência.
Romanos 4,17. Deus dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se elas existissem. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus tem o poder de trazer aquilo que está morto e criar algo do nada. Deus pode criar algo do nada para mim e para você. Quer um exemplo na Bíblia, para você não achar que eu estou falando bobeira? Deus, Ele criou do nada um cargo para José. Não existia na face da terra o cargo de governador. Deus criou um cargo para José governar, porque ele tinha uma promessa de governo, mas não tinha um cargo. Deus criou o cargo. Ele carregava uma promessa e o cargo não existe. Deus criou um cargo e colocou ele para governar. A mesma coisa aconteceu com Daniel. Não existia o cargo de administrador. Deus criou o cargo e botou ele para administrar. Deus, Ele vai criar o cargo que nunca existiu para cumprir a promessa dele na vida de José. É Deus literalmente cumprindo a tua palavra, trazendo à existência as coisas que não existem como se já existissem. Não existe para você, para Deus já existe. A vida que você pede para Deus, para você viver, não existe para você, mas para Deus já existe. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, sim ou não? A Bíblia diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar em nome de Jesus. Agora você tem que chamar a existência, é você que tem que movimentar a sua fé. Pastor, eu tenho o sonho de ir para Israel. Chama a existência, crente. Pastor, Deus prometeu que meu marido vai ser um pastor. Chama a existência esse pastor. Mas ele ainda está no bar, bebendo. Ele já é, Deus já criou, Deus já fez. Chama a existência, mulher de Deus. Chama a existência, homem de Deus. Pastora, minha mulher ainda não é. Chama a existência. É a sua fé que vai fazer existir aquilo que Deus já prometeu. Ontem eu estava almoçando com o pastor Severo e eu vi na história dele. Eu falei: não, é mentira, isso não pode ser. Ele contando a história dele antes de convertido, eu falei: não pode ser, gente. Não consigo imaginar o pastor Severo bebendo, fumando, brigando, não consigo. E ele contando. Aí a pastora Lúcia orava, o que a pastora Lúcia estava fazendo? Talvez de forma inconsciente, chamando a existência aquilo que ainda nem existia. Mas ela acreditava, ela trouxe à existência o pastor Severo. Antes era o Severo na porta do bar, bebendo, jogando. Ela trouxe a existência através da fé dela. Você não vai para a igreja hoje, tá bom, eu sou obediente, ficava em casa. Não, hoje você pode ir, mas não vai de carro não. Ela ia a pé. Era assim ou não era, pastor? Aí uma mulher sábia trouxe à existência um pastor. A Bíblia diz, né? A mulher sábia edifica, mas a tola destrói. A mulher sábia traz à existência aquilo que não existe. O homem pode ser um cavalo. O homem pode ser a treva em pessoa. Se a mulher ela é sábia, ela traz a existência, ela faz acontecer aquilo que Deus prometeu. E cabe para o homem também. Ontem a pastora Vanessa não pregou sobre Abigail aqui? Cadê as mulheres que estavam aqui? A mulher sábia trouxe a existência. Trouxe Davi para a vida dela. Glória a Deus. Morreu Nabal banana? Olha, não, Jesus, você não pode falar. Meu Deus do céu. As mulheres vão orar para morrer. Não, está repreendido em nome de Jesus. É para chamar a existência, não a desistência, viu? Em nome de Jesus. Diga, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pastor, Deus me prometeu, chama a existência. Fala para o crente do lado, chama a existência. Se Deus te prometeu, chama a existência em nome de Jesus. Faz sua parte em nome de Jesus. O que é chamar a existência, gente? Movimentar a sua fé. Isso é chamar a existência. Movimenta a tua fé, acredita. Seja mais espiritual. Acredita que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aí, Deus, qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? Eu tenho um sonho. O Senhor prometeu, prometeu. Deus falou, faz. Eu quero viver um milagre com Deus, mas não quer pagar o preço do milagre. Você está pensando que milagre, viver experiência com Deus, tem um cheque em branco assinado para você? É no meio da incerteza que você vive um milagre, irmão. É no meio da incerteza que Deus faz você experimentar coisas espirituais. Deus tinha falado para mim a primeira vez que eu fui para Israel. Você vai, esse ano você vai. 2018, primeira viagem. Mas olhando para a minha condição real, eu não tinha. O que eu fiz? Fui lá,
fechei a viagem, não tinha nenhum cartão de crédito com aquele limite. Mas eu falei, na hora certa Deus vai prover, porque eu já chamei a existência. Paguei as 6 primeiras parcelas quando chegou um mês antes da viagem, agora tem que passar o cartão. Eu pensei em 3 amigos, falei, já pontuei, 1, 2, 3. Um dos 3 vai me emprestar o cartão. O primeiro falou, meu filho, está na mão, toma. Porque eu já tinha chamado a existência. Eu já tinha feito a minha parte. A parte de Deus é honrar aquilo que eu movimentei, aquilo que eu fiz para movimentar o mundo espiritual. Porque se Deus prometeu. Agora, se Deus não te prometeu, também não fica fazendo papagaiada não, viu? Porque às vezes você quer fazer pelo seu jeito, e aí vai quebrar a cara e vai falar, o pastor falou, Deus prometeu. Aí é outra história. Eu e você, nós estamos debaixo das bênçãos espirituais de Deus. Por meio da nossa fé, nós podemos trazer à existência aquilo que Deus já preparou para nós em Cristo Jesus, lá no mundo espiritual. Uma vez a pastora Jo, a gente estava falando de uma viagem e tal, e o pastor Fernando, mas não tem dinheiro. A pastora Jo, a gente tem dinheiro sim. Aí o pastor Fernando, você está escondendo dinheiro debaixo do colchão? Ela, não, está lá no mundo espiritual. Aí eu falei, eita, que essa irmã está falando. Está lá, pastor, está lá. Vamos fazer esse negócio aí. Na volta, Deus proverá. Aí eu, como que vai ser isso? Ela, eu não sei, Deus vai trazer cliente para o meu salão, Deus vai fazer alguma coisa, mas eu vou chamar a existência e Deus vai mover as águas ao meu favor. Ó, crente tem que ser um pouquinho louco, viu? Para não falar muito. Porque esses crentes meio bobão assim, meio... Os crentes meio nada a ver, né? Não... Fica ali, só a vida, aos céus, ó Deus, ó Deus. Crente tem que ser meio maluco, gente, de vez em quando. Marchar pela casa, orar, ungir a casa, né? Os filhos estão dando um pouquinho de trabalho, que estiver dormindo, derrama 1 litro de óleo da unção na cabeça. Estou hidratando seu cabelo, meu filho. Aí. Tem que ser meio doido de vez em quando, gente. Né, pastor Severo? Se não der uns glória, filho, acordar de madrugada, você não vai, não, tem que ir. Crente tem que ser crente. Diz para o crente do seu lado, crente tem que ser crente, viu? Tu é crente, acorda para a vida, em nome de Jesus. Você precisa aprender a mover o mundo espiritual ao seu favor, você precisa aprender a provocar o mundo espiritual. Eu não falo aqui, gente, o tempo inteiro você provoca o mundo espiritual, responde. Você provoca o mundo espiritual, responde. Eu te ensino um monte de estratégia, um monte de chave para você mover o mundo espiritual. Eu sempre digo aqui que o culto é dividido em 2 partes. A primeira parte somos nós provocando o mundo espiritual. A segunda parte é o mundo espiritual respondendo às nossas provocações. A gente pode provocar no dízimo, a gente pode provocar na oferta, a gente pode provocar na oração, a gente pode provocar no louvor, a gente pode provocar aqui no nosso quebrantamento. A gente tem o tempo inteiro para estar provocando o mundo espiritual, mexendo com o mundo espiritual, fazendo um barulho para o mundo espiritual responder a nossa oração. Aí eu vou te ensinando as estratégias para você mexer com o mundo espiritual e você não consegue provocar, mas quer viver o milagre, quer que o mundo espiritual se mova porque você é mais bonito que o outro. O mundo espiritual é regido por ordem e decência. Você precisa aprender a mover o mundo espiritual ao seu favor. Você precisa aprender a gerar movimento para a sua fé. Não adianta você ser uma pessoa cheia de fé, mas uma fé que vive parada, que não gera movimento, que não faz nada acontecer. Desculpa, isso não é fé. Isso é a fé, talvez no nível emuna ali, eu até creio que um dia pode acontecer, mas se você quer viver algo extraordinário, é bitarrão, meu filho. É fé inabalável. Os inimigos estão te cercando, você está lá orando e fazendo a coisa acontecer, reunindo o exército, para quê? Para orar. Mas não é para lutar, não, essa luta aqui vai ser diferente. Vira para o crente do seu lado e fala assim, sua fé precisa gerar movimento. Você não vai experimentar milagre se não movimentar a sua fé. Quando o texto diz, trazendo à existência aquilo que não existe. Ô gente, vou falar um negócio para vocês, tá? Eu falo uns negócios de mundo espiritual, talvez você fique assim, meu Deus, de onde ele tira isso? Acreditar no mundo espiritual muitas vezes parece loucura, né? E na verdade é uma grande loucura. Porque o próprio apóstolo Paulo já dizia isso lá em 1 Coríntios. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Para entender aquilo que Deus já nos deu gratuitamente. Delas também falamos,
não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Por quê? Porque lhes parecem loucura. Não são capazes de entender, porque elas não são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A verdadeira sabedoria, a verdadeira compreensão espiritual vem do Espírito Santo. Se você quer ter compreensão do Espírito, não adianta você buscar no ambiente da carne. Esse lugar é o lugar de você buscar a compreensão espiritual. Esse é o lugar de você pagar o preço para destravar a tua mente no espiritual. Sem o Espírito Santo, é impossível entender as coisas de Deus. Sem o Espírito de Deus, eu não consigo discernir aquilo que vem de Deus para a minha vida. Aqueles que têm o Espírito de Deus, possuem a mente de Cristo. E esses podem entender e viver segundo a vontade de Deus. Se eu tenho o Espírito de Deus, o espírito de coragem, o espírito de discernimento, por que eu vou viver uma fé travada, parada, com medo de fazer alguma coisa? Aí Deus tem te dado um sonho, e você fica orando por esse sonho, orando. Sabe quando esse sonho vai acontecer? Ninguém quer saber, né? Quando você movimentar a sua fé, quando você tiver a convicção de que foi Deus que te chamou, quando os seus olhos mostrarem convicção do chamado de Deus, aí você começa a colocar a sua fé em ação. Porque enquanto você não tem convicção, você não tem coragem de colocar a fé em ação. E gente, eu lamento, mas muita gente não vai experimentar milagre, muita gente não vai viver as promessas, infelizmente, porque nunca vão ter coragem de colocar em prática a sua própria fé. Muita gente não vai viver o extraordinário da parte de Deus, porque é um bando de medroso, fica travado na vida, esperando cair do céu. A única coisa que eu vi cair do céu foi Satanás. Quer dizer, eu não vi, né? A Bíblia diz. O seu medo tem te limitado. A sua falta de agir, de ação, tem travado a tua vida. Está na hora de você romper com tudo isso que te limita, em nome de Jesus. Fala para o crente do seu lado, chegou a hora de você romper com tudo que tem te limitado. Precisa ter fé, precisa ter coragem, precisa ter ousadia, em nome de Jesus. É tempo de trazer à existência coisas que nem existem. Deus tem feito coisa que só vai ser conhecida em você. Deus quer fazer coisa que só vai ser conhecida em você, mas se você não chamar a existência, isso nunca vai existir. Chamar a existência é ter coragem para colocar o pé. Eu vou falar mais uma vez, para de ser medroso em nome de Jesus. Você não carrega o espírito de medo dentro de você não, crente. Você carrega o espírito de Deus, o espírito de ousadia, de coragem. Um espírito para romper limites, para romper barreiras. Você acha que é fácil romper alguma coisa? Esses dias eu estava conversando em casa com as minhas filhas, e elas olhando, ela falou, pai, você rompeu todas as barreiras da sua vida. Eu rompi todas. Tudo que você imaginar, eu rompi todas as barreiras. Negativas, coisas ruins, que ali vêm ao longo dos tempos. Rompi todas as barreiras. Físicas, emocionais, espirituais. E você acha que se rompe barreira sentado, chorando? É botando a cara, é sonhando, é fazendo a coisa acontecer. É literalmente aprendendo a colocar o pé para Deus botando o chão. Falava muito isso, vou voltar a falar de novo para ver se a crentaiada acorda em nome de Jesus. É acreditar que Deus vai fazer, eu vou me movimentar, eu sou filho de Deus. Mas pastor, qual é a certeza que eu tenho em Deus? Se você não está andando em pecado, se você está com uma vida santa, reta diante do Senhor, eu posso te garantir, bota o pé que Deus dá credibilidade à tua palavra. No Antigo Testamento, a gente vê Moisés, Deus guiando Moisés. A Bíblia diz que o anjo ia à frente, a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Só que as coisas mudam, chega um tempo na vida que as coisas mudam. Aí Deus vai ensinar um líder que ele vai precisar dar a palavra e Deus vai dar a credibilidade.
Quando chega na época de Josué, Deus fala assim: agora vai adiante, e conforme a tua palavra eu mando o anjo executar. Agora a coluna de nuvem, agora o anjo do Senhor, ele vai atrás. Quem vai à frente é você, Josué. Era Deus ensinando, tem o tempo que Deus vai te guiar, o tempo da papinha, o tempo que você ainda é rasinho na fé. Agora Deus, tem muito crente que vive uma vida inteira esperando que Deus faça tudo. Agora, meu filho, é você vive uma vida de santidade, vive uma vida com Deus, você fala e Deus dá credibilidade para a tua palavra. É você se movimentando pela fé e Deus assinando embaixo para você. É Deus te honrando. Se você vive uma vida que agrada ao Senhor, que honra ao Senhor, tudo que você fizer você vai prosperar, porque Deus vai te honrar, porque Deus, o sonho de Deus é sempre manifestar a glória dele através dos seus filhos, e não tem outra possibilidade de romper na vida não, de vencer em qualquer que seja a área da sua vida, se você não aprender a movimentar a sua própria fé, se você não aprender a chamar à existência aquilo que ainda não existe. O que você tem buscado aí, que você tem? Deus, faz acontecer. Sabe o que Deus está mandando te dizer em nome de Jesus? É você que tem que chamar a existência. Deus, ele leva Ezequiel a um vale de ossos secos. E lá ele fala: vai meu filho, dá o comando, fala alguma coisa. O que você está vendo, Ezequiel? Um monte de osso. E aí, você acha que dá para tornar esse osso no exército? Ah, não sei, tu sabe, ó Deus. Dá o comando, meu filho, abre essa boca, faz alguma coisa, se movimenta. Quer ver milagre, mas não quer nem abrir a boca para orar, para dar um comando, para se movimentar. Quer ver a coisa acontecer, mas não quer colocar o pé. Não, vai viver. Aí a Bíblia diz que ele começa a dar movimento, ele começa a falar, e os ossos começam a fazer barulho, a se movimentar. Você precisa chamar a existência. Você precisa começar a gerar movimento na sua vida. Quer viver as coisas que o Senhor tem prometido para você? Gera um movimento em nome de Jesus. Gera um movimento em nome de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui nesse lugar? O que nós estamos fazendo aqui, gente? A gente tem que estar nesse lugar aprendendo a chamar a existência, as coisas de Deus para as nossas vidas. Sua família está lá enroscada, não está dando certo. Você chama a existência, uma família abençoada. Sua vida profissional está amarrada, está travada, chama a existência em nome de Jesus, aquela porta de emprego que você sempre sonhou, aquela empresa que você tem vontade de abrir, chama a existência, crente, chama a existência, acreditar, eu quero ser empresário, mas o infeliz não tem nenhum CNPJ, vou falar, o ano passado Deus colocou no meu coração, faz um sorteio de uma viagem para o louvor, cadê o povo do louvor? Levanta a mão. Quer expor esses incrédulos, Jesus. Uns nem levantou, né, Carla? Deus colocou no meu coração. Leva alguém do louvor na viagem. Aí eu falei: Deus, como é que eu vou escolher no meio de todos esses aí? Aí Deus falou: faz, se vira, é com você agora. Eu já falei para levar um. Falei: tá bom. Gente, o negócio é o seguinte. Nós vamos viajar daqui uma semana. Faltava acho que 2 semanas, né? Um mês. Aí eu vi assim, Deus colocou no meu coração de eu levar um de vocês. Vamos lá? Aí eu vi eles, tudo alegre. Aí beleza, vamos fazer o sorteio. Ah, mas deixa só lembrar uma coisa aqui. Todo mundo tem passaporte, né? A alegria se tornou em tristeza na mesma hora. Eu quase acabei com o culto da noite, quase acabei. Que os irmãos se enfiaram debaixo das cadeiras, sim. Nenhum tinha passaporte. Eu perguntei: quantos aqui gostariam de ir? Eu. Quem tem um passaporte? Ninguém. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu estou usando aqui uma história real para você entender que não adianta você ter um sonho se você não aprender a movimentar a sua fé. Eu tenho um sonho de fazer uma viagem internacional, lua de mel com a minha esposa lá em Paris. Estou usando aqui esse contexto de viagem, só para você entender. Mas nem o passaporte o bendito tirou. Como é que você quer alguma coisa, crente? Isso é sinal de incredulidade. Isso é literalmente a oportunidade de bater na tua porta e você, não me preparei. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Você está entendendo que você tem que fazer a tua parte
Porque os milagres, eles podem acontecer num piscar de olhos. Só que o que adianta Deus mandar um milagre e você não está preparado para receber o milagre? Não adianta você carregar um sonho na sua vida se você não tem coragem para colocar ele em prática. A ministração de hoje é um encorajamento para você, em nome de Jesus. Eu não estou te encorajando a sair daqui e fazer um monte de besteira em nome de Deus. Não estou te encorajando a isso, não. Eu estou te encorajando a caminhar, a dar passos de fé, a movimentar a sua fé. Eu quero te ensinar nessa manhã, você a aprender a dar alguns passos de fé, porque Deus me mostra de uma forma muito clara aqui, que tem muita gente com a vida travada, porque ainda não aprendeu a movimentar a sua própria fé. Tem muita gente que tem áreas da vida que não andam, que não saem do lugar. E eu vou dizer, não é gente que não quer nada com nada não, gente boa, viu? Gente trabalhadora, gente que está tentando, mas a vida está travada, porque a fé não tem um movimento. É uma fé morta, é uma fé sem obra, é uma fé que não se movimenta para nada, é uma fé estagnada, parada. E não adianta ficar orando por milagres se você mesmo não aprender a movimentar a sua fé. Não adianta você ficar orando por milagres se você não movimentar a sua fé. Eu sei que talvez uma das coisas mais difíceis a gente é colocar as coisas em prática. Uma das maiores dificuldades que eu vejo aqui na igreja, eu vejo as pessoas vêm, elas aprendem, elas querem, mas na hora de colocar em prática é que a coisa não vai. Mas nós vamos orar hoje em nome de Jesus. E esse espírito que anda te impedindo de prosperar, de viver o melhor da tua vida, vai cair por terra. Para uns é tão fácil colocar em prática, mas para outros não conseguem, não vai, aprende. Tem tanta gente que se sente assim e sai daqui, mas não coloca em prática, porque não consegue. E eu entendo que tudo isso é uma luta travada no mundo espiritual para te impedir. Mas nenhuma força da treva vai te parar em nome de Jesus, porque a partir de hoje as coisas vão começar a andar, você vai começar a colocar em prática aquilo que você está aprendendo, você vai começar a movimentar a sua fé, e Deus vai começar a fazer coisas grandes na sua vida, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós invocamos o Teu nome nessa manhã, Senhor, neste lugar. Nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos a Tua presença e nós vamos nos levantar, Senhor, numa batalha espiritual nessa manhã. É hora do sangue do Cordeiro passar nos umbrais das nossas casas, blindar a nossa vida, a nossa família, Espírito Santo de Deus. É hora da gente viver, Senhor, algo novo na Tua presença. Enquanto eu preparava essa ministração, Espírito Santo, eu sentia muita gente travada, muita gente que tem promessa, mas não realiza, não vive, não cresce, não consegue andar para frente. Eu anulo agora todo o decreto do mundo espiritual maligno contra a vida dessa pessoa. Eu anulo agora, Senhor, todo espírito de medo, em nome de Jesus. Todo espírito de covardia, em nome de Jesus. É tempo do Teu povo andar para frente, romper, crescer e desenvolver, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, passa, Senhor, nessa casa, Senhor, removendo, Deus, todo medo, em nome de Jesus. Removendo, Senhor, agora todo medo em nome de Jesus, Espírito Santo. Vai tirando, Senhor, em nome de Jesus. Ativa em nós, Senhor, uma fé viva, Pai. Tira do nosso meio, Senhor, essa fé rasa, essa fé morta que não nos deixa experimentar algo maior, Espírito Santo. Nós clamamos, ó Deus, por uma cura, mas nós não temos a fé nessa cura. Nós clamamos a Deus por um casamento renovado, mas nós não temos a fé nesse renovo no casamento. Nós clamamos a Deus por coisas que a gente mesmo não tem fé no coração. Espírito Santo, quebra, Senhor, toda incredulidade agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, é hora da gente aprender a chamar a existência.
Tem muita coisa travada porque nós não estamos sabendo chamar a existência, Senhor. É isso que o Senhor tem me mostrado. Muita coisa travada na vida de muita gente porque não está chamando a existência. E Deus está falando muito forte ao meu coração: chama a existência. Chama a existência, que Deus vai dar credibilidade para a tua palavra. Chama, que Deus vai fazer acontecer em nome de Jesus. O mesmo Espírito, Pai, o mesmo Espírito, ó Deus, que tomou conta, Senhor, de Elias ali no Monte Carmelo. Espírito Santo de Deus, um espírito, Senhor, de ousadia, o Espírito Santo de Deus, que fez aquele homem desafiar, Senhor, 400 profetas de Baal, 300 profetas de Azira, ir contra 700 profetas, e vencer a cada um deles, Senhor. Que esse mesmo Espírito tome conta do teu povo, Pai. Um espírito de ousadia, Senhor, um espírito de fé, um espírito de alegria, Senhor, em nome de Jesus. Um espírito que vai aprender, nos ensinar a movimentar, Senhor. Movimentar o mundo espiritual para que venha agir ao nosso favor. Tira todo medo, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, abre a sua boca e começa a orar em nome de Jesus. Começa a chamar a existência a bênção que você precisa, o milagre que você precisa, em nome de Jesus. Aquilo que você precisa depende da tua fé, depende da maneira como você vai movimentar a sua fé em nome de Jesus. É tempo de romper com esse limite do medo. Muita gente travada, acorrentada na algema do medo. É hora de romper com essa corrente, com essa algema, em nome de Jesus. Jesus já nos deu posse da nossa promessa, da nossa herança. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas ainda existem algumas ciladas, algumas estratégias do inimigo. E uma delas é o medo, uma grande distração que tem te travado, tem te parado e tem te acorrentado. Mas hoje, em nome de Jesus, você rompe com o medo, em nome de Jesus. Fala com Deus, igreja, em nome de Jesus. Abre a sua boca. É hora de guerrear, é hora de chamar a existência. Ninguém chama a existência de boca fechada. Abre a sua boca em nome de Jesus. Começa a apresentar a sua vida diante de Deus. Começa a pedir para Deus destravar. Começa a pedir para Deus tirar da frente todo impedimento, todo obstáculo, em nome de Jesus.